caros alunos, vamos dar início ao curso técnico em infraestrutura escolar. A nossa disciplina é Higiene e Segurança nas Escolas. Eu sou a professora Ana Maria de Lima, engenheira civil, especialista em segurança do trabalho e professora do curso técnico de Segurança e Saúde do Trabalho do Instituto Federal do Piauí. A ementa da curso é a higiene como expressão material da saúde humana, construção social do conteúdo de higiene e da realidade na escola, cidade limpa, bairro limpo, escola limpa, o uso higiênico nos espaços escolares, o uso da água como bem escasso da natureza, da comunidade da escola, hábito de higiene dos estudantes, limpeza no ambiente escolar, coleta seletiva de lixo, o papel do funcionário como gestor da limpeza e higiene na escola, conceito de segurança, relações sociais e educativas na comunidade e na escola, separação e integração, cidade segura, bairro seguro, escola segura, segurança no interior da escola, o funcionário como agente repressor ou mediador de conflito, o adolescente infrator e a reeducação, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem como objetivo refletir sobre a higiene e segurança na escola e sobre o papel do profissional da educação na construção de uma escola onde educadores e educandos primem pela limpeza escolar e do ambiente, assim como se sintam seguros e responsáveis pela construção de uma cultura de paz na escola e na comunidade. Ela tem uma carga horária de 60 horas, a metodologia dela é a participação do aluno a partir das interações desencadeadas ao longo do curso, compreendendo a participação nos fóruns, a leitura dos conteúdos e textos indicados, o desenvolvimento das atividades propostas e a realização de exercícios propostos, levando em conta não somente os aspectos quantitativos, mas também os aspectos qualitativos. O processo de avaliação contará ainda com uma prova escrita. O nosso período de realização será de 4 de maio de 2013 a 18 de maio de 2013. Vamos dar início à nossa primeira aula, onde o conteúdo temos higiene, construção histórica do conceito, higiene e educação, higiene do trabalho e do funcionário. Junto vamos refletir o que vem ser a higiene como expressão da saúde humana, hábito de higiene pessoal e no ambiente escolar, coleta seletiva como estratégia de garantir a saúde e a segurança ambiental, a função de cada funcionário como gestor e educador na escola e relações sociais e educativas na comunidade e na escola. Onde a primeira coisa que nós vamos ver é a questão da higiene, que significa o quê? Ação, o que é sadio. O conceito de higiene vem mudando ao longo da história da humanidade, podendo ser considerado como conjunto de hábitos que se deve ter para conseguir o bem-estar e a saúde, limpeza corporal, asseios, parte da medicina que busca preservar a saúde, estabelecendo normas e recomendações para prevenir doenças. Algumas práticas religiosas muito antigas têm relação com a higiene e com a saúde. Por exemplo, circunscrição, que teria surgido na África há mais de 3.000 anos. Essa retirada cirúrgica do prepúcio é até mesmo relatada na Bíblia. A circunscrição já era conhecida e praticada na época de Abraão. E ainda hoje, mesmo os meninos judeus e muçulmanos, no mundo inteiro são circuncidados. No mundo grego-romano, nas casas dos ricos, havia água corrente e banheiros, que seriam as cisternas, construída para que pudesse cuidar da higiene corporal. Com a invasão de Roma pelos bárbaros, o sistema sanitário foi destruído e a Europa tornou-se imunda. Na Idade Média, o banho era considerado prejudicial. Lavavam somente as mãos e o rosto. Consideravam o banho prejudicial por acreditar que a água poderia causar doença e enfraquecimento no organismo, por esta penetrar na pele através dos poros, principalmente quando usada quente. Por isso as pessoas tomavam banho e lavavam as roupas somente 2 ou 3 vezes por ano.
devido à raridade da mesma e o alto custo de sabão. Em consequência disso, elas cheiravam mal, viviam cheios de pulgas, piolhos e insetos, por manterem animais dentro da casa, causando assim a proliferação da peste bubônica, doença transmitida pelos ratos infestados de pulgas, devastando cerca de 25% da população local. Para combater o odor forte impregnado do corpo, usava-se óleo perfumado, canela e erva doce para purificar o hábito. Existem alguns mitos sobre a higiene, como os médicos recomendaram banho ao rei sol, que é Luís XIV, como terapia para o tratamento das crises convulsivas que ele sofria, mas interromperam quando o monarca queixou-se de que a água lhe dava dor de cabeça. Outro mito, que lavar o cabelo todo abria os poros, facilitando a infiltração de doença. Acreditavam que o tecido absorvia a sujeira do corpo e que a troca de camisa todos os dias mantinha o corpo limpo. O rei Dom João VI, além de não banhar, também se mostrava resistente até a troca de camisa, deixando apodrecer no corpo. Mas os portugueses tiveram alguma aprendizagem. A partir do século XIX, os portugueses que chegaram ao Brasil foram influenciados pelos índios, adotando o hábito do banho com mais frequência, lavando o corpo inteiro. Nossos antepassados indígenas tomavam banho diariamente e muitas vezes mais de uma vez por dia. Eles utilizavam os rios, os lagos e as cachoeiras para o seu banho, e mesmo assim não ficavam doentes. Ao contrário dos portugueses da época, sujos e mal cheirosos, os índios eram fortes, saudáveis e asseados. O banho até mesmo está presente em muitos rituais religiosos dos índios brasileiros. A higiene pessoal só se estabeleceu de fato no século XIX, com a propagação da água canalizada e do esgoto, com o desenvolvimento da industrialização e com popularização do sabão e posteriormente do papel higiênico. A partir do século XX até hoje, houve uma maior expansão de produtos higiênicos, como o desodorante, que foi em 1907, e a escova de dente em 1950. No início do século XX, já existia banheiros internos na casa dos ricos e uma melhoria no sistema de encanamento da rede de esgoto. Por isso, as pessoas preocupadas com a higiene construíam banheiros de madeira nos lares, sendo os mesmos melhorados com o passar do ano. Para nós, temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Tomar banho diariamente. Por quê? Porque os banhos regulares permitem a remoção de resíduos naturais acumulados na pele proveniente do suor, do sebo e de células mortas, evitando assim a multiplicação de bactérias, dando atenção especial aos cabelos, pelo menos 2 vezes por semana, por falta de limpeza geral, desconforto com caspa, piolhos, quebra de cabelos e maus cheiros. As axilas devem ser higienizadas com água e sabão para evitar o famoso CC, nosso conhecido suor forte. Lavar os órgãos genitais. Os órgãos genitais devem ser higienizados no mínimo 3 vezes por dia. Recomenda-se o uso de sabonete neutro e manter os pelos pubianos aparados. Usar sempre roupas limpas, pois as vestimentas de qualquer natureza podem carregar micro-organismos altamente nocivos à saúde que pegam carona com você na roupa que você usa em qualquer lugar, como hospitais, elevadores, shopping, entre outros, desencadeando várias doenças. Usar sapatos adequados de acordo com a função exercida por cada profissional. Não se esquecendo de cuidar bem dos pés, para que essas não criem fungos como pé de atletas, as frieiras, micoses e eczemas. Manter as mãos sempre limpas e as unhas curtas, pois estas, quando suja, mal cuidada, transmite doença como micoses, que nos contaminam por ingestão de alimentos mal lavados ou água contaminadas e pela penetração na pele através de ferimentos, unhas sujas e mal cuidadas. Essas doenças têm maior incidência em áreas de baixas condições socioeconômicas e carência de saneamento básico. Por isso, devemos exigir das nossas autoridades providências no sentido de resolver essas deficiências e, mais uma vez, fazer nossa parte, lavar as mãos sempre que usar o banheiro e antes das refeições,
Beber também somente água filtrada ou fervida e lavar bem os alimentos antes do preparo. Outra preocupação que nós temos também é o cuidado da higiene bucal. A higiene bucal é a melhor forma de prevenção de cáries, inflamações das gengivas, mau hábitos e outros problemas na boca. Ela é necessária para manter a saúde dos dentes e bocas. O dentista considera ideal um tempo mínimo de 1,5 minuto de escovação bem feita. Isso não é a mesma coisa de fazer movimento de bagunça com a escova, só para criar espuma, perfumar a fazer e fazer aquele ah! Os dentes devem ser escovados no mínimo 3 vezes por dia, de preferência sempre depois das refeições e antes de dormir. A escovação correta da língua e o uso de fio dental ajuda a prevenir o acúmulo de placas e tártaros. A água nós temos é importante, vital para o ser humano. Constitui a solução fundamental para a vida. Oferece um meio no qual ocorrem os processos metabólicos, celulares e participa como substrato de várias reações orgânicas. É essencial para o processo de digestão, absorção, circulação e excreção que ocorre no organismo. A água também constitui um meio de transporte de nutrientes para as células e metabólicos desta para a excreção. Participa diretamente da regulação da temperatura corpórea e auxilia todos os órgãos a funcionarem adequadamente. As doenças causadas pela água de má qualidade matam uma criança a cada 15 segundos. Quem nos dá essa informação é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que é uma agência das Nações Unidas que busca promover a defesa do direito das crianças em 158 países. E é a única organização mundial que se dedica especificamente às crianças. Por isso mesmo, torna-se preocupante quando a UNICEF afirma que essas doenças que chegam pela água estão associadas a muitas outras e também à má nutrição. Vários lugares do mundo no qual os alunos faltam água ou saem da escola por causa dessas doenças que vêm da água que bebem. As mãos sujas por falta d'água também causam problema do mesmo tipo. Crianças são as principais vítimas das baixas condições de higiene em um mundo onde centenas de milhões de pessoas lutam pela sobrevivência. A qualidade da educação é profundamente ligada à disponibilidade de água potável por conta da importância da higiene. As doenças consomem energia das crianças e, consequentemente, diminuem fortemente sua capacidade de aprendizagem. A falta de instalações sanitárias adequadas na escola é um obstáculo a mais para as crianças que buscam escapar da pobreza, por causa de doenças que podem até levar à morte. As comunidades pobres diminuem a perspectiva de construir um futuro melhor para os seus filhos, mesmo matriculando-os em escola. Daí a importância de não somente os prédios escolares serem higiênicos e servidos por água potável, como também de a proposta pedagógica incluir a educação ambiental e sanitária dos estudantes, como extensão às suas famílias e residências. Caso contrário, o subdesenvolvimento torna-se crônico. Isso quer dizer que essa pobreza é uma consequência do fato de que as crianças continuarão morrendo cedo, crescendo fracas. As péssimas condições dos países em desenvolvimento fazem com que os dias perdidos na escola e no trabalho representem uma perda de produtividade anual de milhões de dólares. As ações que devem ser promovidas pelos atores, os gestores, os docentes e funcionários da escola, necessárias para a preservação e prevenção de doenças nas escolas e comunidades causadas pela água de má qualidade são: manter os prédios escolares higiênicos e servidos por água potável, incluir a educação ambiental e sanitária dos estudantes na proposta pedagógica, estender a educação ambiental e sanitária às famílias e residências dos alunos. A escola deve ajudar a capacitar os indivíduos para uma vida mais saudável, promover uma educação voltada para mudança de comportamento e que não se limite a informar, agir no sentido de que todos os que estão no ambiente escolar adquiram, reforcem e melhorem hábitos, atitudes e reconhecimentos relacionados com a higiene e saúde.
Promover a difusão dos conhecimentos sobre o tema, a fim de que toda a comunidade seja beneficiada. Também preparar a comunidade escolar para discutir as relações entre saúde, higiene e alimentação, levando em consideração as condições de vida e direitos dos cidadãos. Promover um bom programa de saneamento e higiene escolar que inclua o uso e a manutenção adequada das instalações. Incorporar os funcionários na definição de metas a serem atingidas, na elaboração de atividades a ser executada, na implementação e na manutenção do programa. E destinar corretamente o lixo produzido na escola. Sabemos também que a falta de intervenções nas ações de solução e uso de água com má qualidade por parte dos atores podem gerar as seguintes consequências: mortalidade infantil elevada, as crianças continuarão crescendo fracas, o subdesenvolvimento tornar-se crônico, e diante das péssimas condições dos países em desenvolvimento, a escola e o trabalho representarão uma perda de produtividade anual de milhões de dólares. O que vem ser saúde? Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, é um estado de completo bem-estar. Isso significa estar bem nos aspectos físico, mental e social. Em outras palavras, não é apenas a ausência de doença, e sim um bem que pertence ao indivíduo e à coletividade. É também relacionada com a qualidade de vida da sua comunidade e da sua família. A legislação brasileira deixa claro que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme a Constituição, no seu artigo 1196, a que garante, por meio de políticas sociais e econômicas, indiretamente, portanto, a legislação está falando da higiene e da educação. A educação deve ser um fator de promoção e proteção à saúde, bem como estimular a criação de estratégias para a conquista do direito de cidadania. Sendo assim, a escola deve ajudar a capacitar os indivíduos para uma vida mais saudável. A educação não deve se limitar apenas a informar, pois somente se tornará efetiva quando promover mudança de comportamento. A comunidade escolar não deve apenas contribuir para que os alunos adquiram conhecimentos relacionados com a saúde. Uma coisa seria ensinar higiene e saúde. Outra coisa é agir no sentido de que todos os que estão no ambiente escolar adquiram, reforcem ou melhorem hábitos, atitudes e conhecimentos relacionados com a higiene e saúde. Uma preocupação que nós temos é com relação à higiene alimentar, que ela deve proteger os alimentos contra contaminação que podem ser ocasionada por organismos minúsculos, como bactérias e as substâncias tóxicas ou venenosas. Os cuidados nos preparos dos alimentos devem ser lavagem cuidadosa e cozimento adequado, são exemplos. Eles são capazes de eliminar organismos causadores de doenças sérias. A falta de higiene em um estabelecimento de ensino pode causar a interdição da cantina e, consequentemente, a demissão de funcionários do estabelecimento. A lei permite que sejam aplicadas multas pesadas para os proprietários e prevê o pagamento de indenizações a vítimas. Sempre é bom lembrar que a propagação de epidemias pode ser facilitada pela falta de higiene e a escola não é uma exceção. Ao contrário, pelas aglomerações comuns nos pátios e nas salas de aula, a falta de cuidados com a higiene pessoal, alimentar e nas instalações escolares pode ajudar uma doença a espalhar. Pode causar até mesmo morte na escola e fora dela. A escola que possui condições sanitárias adequadas torna-se um modelo para os alunos, e não só para eles. Professores, funcionários e toda a comunidade são influenciadas pelo exemplo da escola. Contudo, para que sejam obtidos bons resultados, é preciso mudar hábitos, dando prioridade à combinação de educação, higiene e ao saneamento. Por isso, a disponibilidade e a manutenção de equipamentos escolares são essenciais. Só um lembrete. Por isso que quem manipula alimentos deve se preocupar muito com a higiene. E estamos falando também da higiene pessoal. Afinal, as bactérias podem chegar aos alimentos por meio de mãos, braços,
rosto e cabelos mal lavados. Essas pessoas devem conhecer muito bem os procedimentos de higiene alimentar e de higiene pessoal, além das causas das consequências de uma intoxicação alimentar. Deve, acima de tudo, ter consciência da sua responsabilidade com a permanente busca de um perfeito manuseio dos alimentos. Um bom programa de saneamento e higiene escolar deve incluir o uso e a manutenção adequada das instalações, assim como a melhoria das instalações sanitárias. Isso implica a incorporação dos funcionários na definição de metas a serem atingidas, na elaboração de atividades a serem executadas, na implementação e na manutenção do programa. Especial cuidado se deve ter para a correta destinação do lixo produzido na escola. O ideal é a coleta seletiva diária no caso de orgânicos. O entorno da escola deve ser conservado limpo, como exemplo para a comunidade. Por isso, show mato, show entulho. A coleta seletiva, diariamente, ela produz à escola resíduos sólidos e orgânicos. Por isso, ela precisa promover um programa de saneamento e higiene escolar que inclua o uso e a manutenção adequada das instalações, incluir cuidado no meio ambiente. Portanto, uma atenção que nós temos, preservar o ambiente limpo tem uma relação direta com o aprendizado dos alunos. Os resíduos, as coletas têm dois resíduos, os resíduos sólidos e os resíduos orgânicos, onde os resíduos sólidos podem ser aproveitados para fazer buffets, sofá e outras peças artesanais. Também pode ser transformado em matéria-prima para a indústria de tecido, plástico, fábrica de vassouras, telhas ecológicas e outros produtos. E os resíduos orgânicos, quando descartados de forma inadequada, ele pode poluir o ar, as águas e os solos. Na reciclagem dos resíduos orgânicos, eles são utilizados para a produção de adubos, que podem ser destinados inclusive para a horta da escola ou da comunidade. Agora vamos refletir o que vem ser higiene do trabalho e higiene e segurança do trabalho. Como nós já vimos, a Organização Mundial de Saúde define saúde, o estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença e enfermidade. A partir do ponto de vista não necessariamente médico, a higiene do trabalho combate as doenças profissionais, identificando os fatores que podem afetar tanto o ambiente de trabalho quanto o trabalhador, procurando eliminar ou reduzir os riscos. Já a segurança no trabalho, também de um ponto de vista não necessariamente médico, combate os acidentes de trabalho, elimina as condições perigosas e educando preventivamente os trabalhadores. Para que possamos refletir sobre higiene do trabalho, nós devemos fazer a nossa parte. Usar sempre roupas limpas. Você não imagina, só refletir, quantos micro-organismos nocivos uma vestimenta de qualquer natureza pode carregar. Nós também temos que usar calçados adequados. Isso, para cada função, tem um calçado adequado. Para aqueles que manipulam alimentos, por exemplo, é importantíssimo o asseio e os bons hábitos de higiene. Eles devem sempre estar com uniforme de cor clara, proteção na cabeça, unhas aparadas e sem esmaltes, sem relógio, sem pulseira e, entre outras coisas, usando calçados fechados. Porém, essa prática pode causar problema quando a higiene dos pés. Isso porque, com o uso prolongado de calçados fechados, a umidade e o calor podem contribuir para o surgimento de micro-organismos nocivos, principalmente fungos, causadores de frieiras e micose. Outro cuidado que nós temos que ter é manter as mãos sempre limpas e as unhas curtas. Mãos sujas e mal cuidadas transmitem doenças como, por exemplo, verminose. Verminoses são doenças causadas por vermes e protozoários. Esses visitantes indesejáveis costumam entrar no nosso organismo e, pior, permanecer durante todo o tempo, causando muita doença. A contaminação ocorre de várias formas. As principais são a ingestão de alimentos ou água contaminada,
e a penetração na pele através de pequenos ferimentos. Unhas sujas e maltratadas são muito interessantes para esses sujeitos. O número de casos dessas doenças é sempre maior nas áreas de pequenas condições ou baixas condições econômicas, socioeconômicas, e a carência de saneamento básico. Por isso, devemos exigir das autoridades que essas deficiências sejam eliminadas. Porém, temos mais uma vez de fazer a nossa parte. Devemos lavar bem as mãos, sempre que usar o banheiro e antes da refeição. Conservar as mãos sempre limpas, as unhas aparadas e evitar colocar a mão na boca. Beber somente água filtrada ou fervida. Lavar bem os alimentos antes do preparo, principalmente aqueles consumidos crus. Andar calçado, mantendo a casa e o terreno em volta dela limpos, evitando a presença de moscas e outros insetos. Comer apenas carne bem passada. Não deixar as crianças brincarem em terrenos baldios, com lixo ou água poluída. Comer somente em lugares limpos e higiênicos. Tudo isso e mais, os aspectos das unhas contam na presença de qualquer pessoa, especialmente no caso das mulheres. Os problemas que afetam as unhas e as cutículas, apesar de, na maioria das vezes, não serem graves, provocam desconforto e preocupação, pois são indícios da falta de asseio, além de ser um indicativo de como anda a saúde. Na ânsia de manter as cutículas bem aparadas, muitas mulheres acabam exagerando no cuidado, ou fazendo de maneira inadequada, causando inflamações, irritações e até enfraquecimento nas unhas e deformidade. Um outro cuidado que nós temos que ter com a higiene no trabalho é tomar banho diariamente. Quando não tomamos banho regularmente, permitimos que os resíduos naturais da pele se acumulem. Eles são provenientes do suor, do sebo e das células mortas. Nesse caso, as bactérias comensais podem multiplicar-se descontroladamente. Quando isso acontece, a nossa pele é danificada e passa a ser permitida a entrada de bactérias mais nocivas no nosso corpo. Desta forma, abre-se ferida na nossa pele, permitindo a entrada de micro-organismo indesejado. Quando a gente começa a cheirar mal, pode ser que muitas bactérias e restos de pele tenham se acumulado. Assim, devemos tomar banho não apenas para ficar cheirosos, mas principalmente por questão de saúde. Cuidar da higiene bucal. A higiene bucal é a melhor forma de preservação de cáries, inflamações na gengiva, mau hálito e outros problemas na boca. Ela é necessária para que as pessoas possam manter a saúde de seus dentes e bocas. Os dentes, quando estão saudáveis, têm menos cárie, são limpos e não há quase nenhum depósito de placas bacterianas. As gengivas saudáveis são rosas e finas. Para que se possa atingir um estado de saúde bucal adequado, a escovação dos dentes deve ser frequente e cuidadosa. O uso de fio dental também, pois ele ajuda a prevenir o acúmulo das placas e do tártaro, que podem ocasionar cáries. Ainda mais, se a cárie aparecer, o tratamento pode custar bastante caro. Nós acabamos até o próximo encontro, tá? Desejamos sucesso.